Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Igreja de Pérgamo, nossa terceira vela acesa hoje. Uma igreja, né? Muito interessante para nós mergulharmos e aprendermos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Mensagem a Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo. O que será que João queria dizer com isso? Será que ele chamava a pessoa que era responsável pelaquela igreja de anjo? Tipo assim, né? Vamos supor que lá em Pérgamo tivesse um sacerdote responsável pelaquela igreja. Ou um apóstolo. E ele chamava de anjo. Será que é isso? Fica a pergunta, né? Para a gente contemplar. Bispo? Bispo. Né? Que na época bem recente ali devia ser até um apóstolo ainda, né? Então ele chama de anjo, ao anjo da igreja de Pérgamo, a pessoa responsável pela palavra de Deus em Pérgamo. Obrigada. A pessoa que é responsável pelo evangelho na igreja de Éfeso, na igreja de Esmirna, na igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Uma espada que corta na direita e que corta na esquerda. Sei onde habitais. É o Espírito de Deus que dá esse recado através de João para aquela igreja na época. E dá para a igreja de hoje. E olha como que começa. Aí acha o trono de Satanás. Forte isso. Pensa um bispo receber uma carta dessa do próprio Deus, né, dizendo assim, olha, a tua igreja, o trono de Satanás está ali. Que notícia, né? Que profecia pesada, que notícia pesada. Você tem a espada que corta dos 2 lados, mas eu te aviso, ó bispo dessa igreja, ó, né, responsável dessa igreja, o trono de Satanás está aí. Mas tu te apegaste firmemente ao meu nome e não renegaste a minha fé. Então, ao bispo dessa igreja, ó, eu vejo em você fidelidade. Você que está à frente dessa igreja, você é fiel. Ó, anjo de Pérgamo, você tem sido fiel. Mesmo naqueles dias em que a testemunha Antipas foi morta entre vós. Aqui, né, provavelmente algum mártir da época, né? Alguns dizem que esse rapaz morreu pelo evangelho. Entre vós, onde Satanás habita. Forte isso. Muito forte. Todavia, tenho alguma coisa contra ti. É que tens aí sequazes da doutrina de Balaão, a qual ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel, para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e praticar imundície. Tens também sequazes da doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão virei em breve a ti e combaterei
contra eles com a espada da minha boca. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná. Olha a promessa. Se você vencer esse trono de Satanás que está na tua igreja, se você vencer a essa doutrina de Balaão, eu vou te dar o maná escondido. Qual é o maná escondido? Eu vou te dar a Eucaristia, eu vou te dar o rei, eu vou te dar o maná. E lhe entregarei também uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, senão aquele que o receber. Palavra do Senhor. Quem é a igreja de Pérgamo? Pérgamo é uma cidade da Grécia antiga, hoje chamada Borgama, que mais ou menos Turquia, chamado, né, hoje. É mais ou menos fundada 300 anos antes de Cristo, uma igreja muito antiga, uma cidade rica, que tinha, na época, né, uma das maiores bibliotecas que existia, com mais de 200.000 volumes de escritos. Pérgamo também lembra pergaminho. Na época, Pérgamo não queria ficar assim como que dependente de outros impérios. Então, e para não ser dependente, eles não quiseram mais escrever. E como ela tinha uma biblioteca de 200.000 volumes, então, para e pensa, ela usava muito papiro. Mas não queria mais ser dependente dos papiros do Egito. Então, começa a surgir o pergaminho, que era retirado de peles finíssimas de cordeiro. Então, você vê, Pérgamo para de escrever em papiro. Papiro é uma planta do Egito, né? Quem já foi no Egito pode ver, né, esses papiros. Uma plantinha muito interessante, a mulher mostrou pra gente como que faz, né? Nesse lugar foi muito interessante. Quando eu cheguei no lugar onde a pessoa mostra pra gente como que é feito o papiro, é muito simples de fazer, né? Quem tivesse papiro, você faz papel, gente, muito fácil, sabe? Ela explicando ali e tal. E antes de sair do hotel para ir visitar esses lugares, eu recebi uma mensagem do Sandro e o Davi, né? Eles filmaram o Davi aqui em casa, né? E me mandaram, né? E nós estávamos lá no Egito nesse dia. E o Davi, assim, né? Brincando assim no videozinho, ele pegou um jacaré e ele eu nunca comprei jacaré para ele. Ele pegou aquele jacaré no vídeo e falou: "Cuidado, mãe, o jacaré pode te pegar." Fez bem assim. Falei: esse menino está me alertando de alguma coisa. Gente, um dos ídolos, um dos deuses do Egito é o jacaré. E quando a gente chega nessa bendita loja de papiro, aquela mulher ali, todos aqueles deuses, e aquele negócio foi me incomodando, aquele lugar foi me incomodando, e de repente estava lá o jacarezão, né? E daí a moça falou: venham todos, entrem aqui, vamos tirar uma foto. E daí estava todos os deuses, né, colocados de papiro, você entrava dentro daquele lugarzinho, ela fechava uma cortina preta, né? E ela foi empurrando nós, assim, empurrando, e aquele povo foi indo, não sei se a Val foi, né? E quando eu olhei, daí o senhor falou: é agora o crocodilo. Eu peguei e falei assim: eu tô saindo daqui. Levantei aquela cortina, a moça deu risada assim, né? E fechou a cortina e eles ficaram e eu saí. E daí o Senhor Mas o que Deus quis dizer? Né? Que eu cuidasse com os inimigos do Egito, né? Que podia vir de qualquer forma ali. Porque é um lugar que eles inteiramente vivem do turismo de mostrar os seus deuses, né? De mostrar os seus deuses. E aquilo, né, só contando assim para vocês. Então, o papiro, Pérgamo, ele não queria mais ficar na dependência disso. Então, ele começa a fazer os seus pergaminhos. Então, ele começa a matar os cordeiros para poder escrever nos pergaminhos, né? Fiquemos atentos aí. Então, substituíram, né? Pérgamo significa filho. Para eles, filhos, né, de uma deusa lá na época. Então, Pérgamo era uma cidade, gente, extremamente idólatra. E a idolatria deles, diz os historiadores, que chegava a ser ridículo. De tanto que eles adoravam.
Tanto que Paulo, né, ele fala que quando chega em Atenas, chega naqueles lugares para evangelizar, era vários templos, desse Deus, daquele Deus, e Deus disse, e Deus dizeu, e Deus, né, variados deuses que eles têm. E daí ele dizia, mas tem um lugarzinho aqui que tem um Deus que a gente não conhece, né, e tal, um Deus conhecido. Daí Paulo fala assim, pois eu conheço quem é esse Deus, né, então é o Filho de Deus, um Deus que não tinha nome. Para eles não tinha nome, mas de tantos deuses que aquele povo, né, cultuava. Tinha, e o maior de todos era um altar feito a Zeus. Era o maior que tinha, a maior escultura, né, mas tinha também um Deus que era em forma de serpente, Esculapos, né? Daí cada um tinha a Deus do vinho, Deus da cura, a Deus Hera, a Deus Zeus, enfim, Dionísio também era um Deus. E a questão de cultuar os deuses homens. Então, lá nesse lugar foi construído um dos palácios para César, que era o imperador romano. Porque ali também reinava essa questão do Império Romano. Então, existe uma idolatria humana muito grande. As pessoas, e se Roma dizia, né, um dos meninos mais cultuados, César, né, foi bastante cultuado, e várias estátuas de homens foram colocados como deuses mesmo. Eles acreditavam, se Roma dissesse que aquele homem era um deus, ele é Deus e pronto, acabou. Pérgamo também era como se fosse a Brasília do Brasil, entende? Ali, o lugar do governo, o lugar onde estava o governo de toda aquela região. Era a Brasília da Ásia, tá? Então, como nós aqui. Pérgamo era o centro, né, do Império Romano e o centro da adoração de ídolos. E um pouquinho, né, para você entender o que é Pérgamo. Então, é o lugar da idolatria. E uma das coisas que a idolatria, tem uma frase aqui que eu escrevi, que era um lema deles, né? Eles tinham tanto que a idolatria era tão forte na questão do dinheiro, do poder e da sexualidade. Era uma cidade muito promíscua, muita de adultérios e fomentava muito essas coisas. E uma das frases que eu quis escrever aqui, que os historiadores colocam, né, sobre o sexo para eles, né? Sexo é como dinheiro, só é suficiente em excesso. Esse era um lema deles. Captou aí na tua cabeça? Olha a frase deles. Sexo é como dinheiro, só é suficiente em excesso. Então, para eles tinham, sabe, uma neura por sexo. Então, era uma cidade, assim, de muita prostituição. Prostituição para agradar deuses, para agradar a idolatria que eles tinham. Para eles, a sexualidade, fazer sexo, seja de que forma, era uma forma de cultuar os deuses. Então, esse era um dos lemas. Sexo é como dinheiro, só é suficiente em excesso. Então, tinha que ter dinheiro em excesso e tinha que ter sexo em excesso. Então, era um dos problemas. Então, aonde é bom o pecado, irmão, e vai crescendo, né? O demônio, ele faz uma coisa terrível nas almas, né? E faz com que a sociedade fique dessa forma. Pérgamo era uma sociedade pecaminosa, idólatra. Então, esse anjo que existia em Pérgamo, que estava evangelizando, era realmente um grande herói. Mas, João, né, é usado como um profeta para falar para esse responsável pela igreja de Jesus Cristo em Pérgamo, cuidado. Não deixe essa prostituição, essa idolatria entrar. Principalmente duas doutrinas que na época eram muito fortes em Pérgamo, a de Balaão e de Nicolaítas, que na verdade, pesquisando aqui, não tem muita diferença. As duas é bem parecida. Quem é Balaão? A ponto de dar uma doutrina a um povo. Quem é Balaão? Balaão significa, né, o destruidor. Então, Balaão, ele tinha uma doutrina.
que reinava em Pérgamo, aquele povo. E a igreja de Pérgamo, ela foi instruída a ter cuidado, porque o trono de Satanás estava lá, e ele reinava através dessa doutrina de Balaão. E vamos comigo em Números, no capítulo 23, para conhecer um pouquinho de Balaão. Pega lá, que eu vou tirar minha luz. Quando eu leio a palavra. Vamos pegar junto Números, de Números, na palavra de Deus, capítulo 23, versículo 1. Dá para nós vir aqui no capítulo 22, primeiro para a gente ver a Balaque e Balaão. Partiram os filhos de Israel e acamparam nas planícies de Moabe. Gente, aqui diz, né, na pesquisa assim, que eu fiz, que Moisés já estava quase chegando à terra prometida, quando se depara com essa situação de Balaão. Preste atenção. Partiram os filhos de Israel e acamparam nas planícies de Moabe. O povo de Israel aqui estava com Moisés. Tenta se conectar aí. Além do Jordão, defronte de Jericó. Balaque, filho de Sefor, tinha visto tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito numeroso, e ficou aterrorizado diante dos israelitas. E Moabe disse aos anciãos de Madian: essa multidão vai devorar todos os nossos arredores, como os bois devoram a erva do campo. Balaque, filho de Sefor, era então o rei de Moabe. Mandou, pois, mensageiros a Balaão. Balaão era conhecido internacionalmente, além das fronteiras da onde ele estava. Ele era tido como, né, um profeta, mas você vai ver que no decorrer da palavra, ele é chamado de adivinho. Adivinho. Alguns historiadores, né, consideravam ele, assim, na época, como um feiticeiro. Mas ele era conhecido como alguém que Deus falava com ele também. Mandou, pois, mensageiros a Balaão, filho de Beor, em Petor, sobre o rio, na terra dos filisteus de Amon, para que o chamasse e ele dissesse: há aqui um povo que saiu do Egito. Quem que saiu do Egito com Moisés? O povo de Israel. Saiu lá do Egito, o qual cobre a face da terra. E para eles a terra era, né? Era ali. Nossa, então eles se multiplicaram. O povo de Israel, irmãos, que estava no Egito, quando foi tirado, realmente era um povo muito numeroso. E pensa a cabeça de Moisés ter que tirar toda aquela multidão murmurenta, tanto incômodo. Se um dia você for, você vai ver do Egito até a fronteira de Israel, que é a terra prometida, irmãos. Nós saímos de manhã e chegamos, né, meio-dia, é rapidinho de ônibus. Eles levaram 40 anos. 40 anos. Sabe? É muito tempo. É muito tempo. Quando passávamos aquele lugar, eu falava assim, meu Deus, aqui foi lugar de guerra. Irmão, você tem noção, aquele lugar foi lugar de guerra, foi lugar onde Deus veio. Era homem com homem, homem com Deus. Era uma guerra, era uma batalha naquele lugar. Você olha aquele deserto, aquela areia, naquela areia, quantas batalhas, quanto sangue, se tem um lugar, meus irmãos,
Eu fiquei pensando, se tem um lugar que existe sangue de gente, é naquela região. Cada camada de areia, eu ficava imaginando ali, né? Porque lá a areia se movimenta por causa das tempestades, né? E lá eles cavam para poder achar coisas antigas. Porque a areia vem. Ela vai de um lugar para o outro. Então é uma terra de guerra. É uma terra de muita morte, de muita alegria, de muita manifestação de Deus. Deus tocou aquela terra, gente. Os milagres, os prodígios, os sinais. Eu perguntei assim para o nosso guia. Eu falei assim, vocês, nosso guia do Egito. Não me lembro o nome dele. Eu nunca acertava o nome dele, coitado. Halão. Halão. Como é que é? Halão. Que Deus te abençoe, Halão, onde você esteja agora. Halão. Então, eu falei, Halão, o teu povo hoje, vocês nunca mais ouviram falar que Deus se manifestasse? Não, nunca mais. Mas nunca mais mesmo. Porque eles acreditam, né, em Alá, né? Que ele é muçulmano, né, o menino, né? Bem facinho de se converter ao cristianismo. Se nós ficasse mais uma semana, né? Até que uma hora assim, ele, Sandra, o padre está orando no Espírito, é isso o Espírito? Eu falei, esse é o Espírito. Eu falei, padre, ore no Espírito, que o Espírito está convencendo ele, o Espírito mexeu com ele. Essa é a oração do Espírito? Eu falei, sim, essa é a oração do Espírito. E daí ele ficava assim, né, escutando, porque daí eles iam dirigindo ali, né, e nós rezando dentro do ônibus, né. Mas quando o padre, né, Marcos Pring tem uma oração em língua bem chamativa, né, bem misteriosa. E ele falou, isso é a oração do Espírito, é o Espírito. Eu falei, sim, esse é o Espírito. Então, irmãos, eu perguntei dele, ele falou, não, nunca mais teve esses sinais. Eu falei, mas vocês vivem assim? Eu falei, quem são vocês? Nós somos, eles acham que eles são, gente, o filho da promessa. O filho da promessa não é Isaac, é Ismael. Eu falei, o quê? Sim, nós somos os filhos da promessa, não é Isaac. Eu falei, meu Deus, eles pensam isso até hoje. Então, assim, gente, é uma coisa assim, que eu fico pensando, e eu chorei muito no Egito. Quem que vai evangelizar esse povo, gente? Quem que vai ter coragem? Quem que vai ter coragem? No hotel onde nós estávamos no Egito, sabe? Você vê um cristão de longe, né, gente? É lindo demais. A pessoa que foi pegar as nossas malas, eles, né? O Egito é um lugar muito pobre, então o hotel pode ser mais chique, mas é feio, tá? Porque lá é um lugar muito pobre, muito estranho, né? Mas nós não estávamos num lugar chique, não. Nós estávamos num hotel bem, bem diferente. E aquele menino veio assim, e ele era gracioso, ele era atencioso. Gente, eu me apaixonei por aquele menino, eu queria trazer para o Brasil a ele, sabe? Até que ele foi bem pertinho do padre. Padre, sou cristã. Ai, que lindo, gente, que lindo aquilo, sabe? Mas teve que falar escondido. Padre, sou cristã. Sabe, você tem que deixar eles lá, né? Porque não tem uma igreja católica apostólica romana, lá tem igreja copa, né? Uma coisa assim, né? Tem bastante lá, mas é um povo, né? Eu não aprendi esses nomes lá, não. Então, a doutrina de Balaão, vamos lá. Os anciãos de Moabe e de Madiã partiram levando consigo o preço da adivinhação. Presta atenção nisso. Vamos um pouquinho antes, que eu acho que pulei, né? Rogo-te que venhas e amaldiçoes. Balaque pede para Balaão. Rogo-te que venhas e amaldiçoe esse povo. Quem é o povo? O povo de Israel. Pois é muito mais poderoso do que eu. Talvez assim eu possa batê-lo e expulsá-lo de minha terra. Eu sei que será bendito que abençoares e maldito que amaldiçares. Eu sei, Balaão, que se você abençoar, abençoado ficará. Se você amaldiçoar, amaldiçoado ficará, porque eu te conheço como profeta. Irmão, olha aqui, o que a igreja de
feria o coração de Deus, porque ela vivia de uma doutrina de Balaão. E Balaão era conhecido como um profeta. E o que aconteceu com esse homem? Que ele feriu o coração de Deus e disseminou qual doutrina? Vamos seguir na palavra. Balaque queria, vai lá, amaldiçoa aquele povo, porque se você amaldiçoar esse povo, ele morre, ou acaba o alimento. Enfim, pensa, gente, Moisés com o povo. E atrás disso acontecendo esse fato. Pensa você cuidando de um povo, né? Nós aqui cuidando da Raiz de Misericórdia e lá, né? Vamos supor, lá na cidade de Medianeira, alguém fica olhando, porque nós temos que acabar com aquela raça. Daí pega alguém de Deus da cidade e fala assim, vai lá e faça alguma coisa, amaldiçoa, porque se você amaldiçoar, acaba a Raiz de Misericórdia. Se você abençoar, ela continua. Se você amaldiçoar, ela morre. Os anciãos de Moabe e de Madiã partiram levando consigo o preço da adivinhação. Aqui está falando os anciãos de Moabe, de Madiã. Chegando junto de Balaão, referiram as palavras de Balaque. Balaão respondeu, passai a noite aqui, e vos darei a resposta que o Senhor me indicar. Primeiro, um profeta que não reconhece o povo de Deus? Ó, aqui já está o primeiro erro de Balaão. Não entrem. Eu vou rezar para ver se Deus quer destruir esse povo. Se Balaão fosse realmente um profeta de Deus, ele não saberia que o povo de Israel... Então, primeiro cuidado que você tem. Quantas propostas a gente recebe? Ó, vamos fazer mal para aquela situação, mas um mal que não parece mal. Balaão, passa a noite aqui, e vos darei a resposta que o Senhor me indicar. Ficaram, pois, os chefes de Moabe na casa de Balaão. Deus veio a Balaão e disse-lhe, quem é essa gente que tens na tua casa? Olha o diálogo de Deus com o homem. Deus sabia ou não sabia quem que era? Sabia. Mas e Balaão sabia quem ele era? Acompanhe ali na Bíblia, gente. Acompanhe para você ver. Balaão respondeu a Deus. É Balaque, filho de Sofer, rei de Moabe, que me manda dizer. Há aqui um povo que saiu do Egito, o qual cobre a superfície da terra. Vem, pois, e amaldiçoa. Talvez assim possa eu batê-lo e expulsá-lo da terra. Disse Deus a Balaão. Não irás com ele. Olha a resposta de Deus. Não irá com eles, e não amaldiçoará esse povo, porque é bendito. Levantando-se Balaão pela manhã, disse aos chefes enviados por Balaque, voltai para a vossa terra, pois o Senhor me proibiu de ir convosco. Mas não falou o que Deus disse sobre o povo. Os chefes de Moabe retomaram o caminho e voltaram para de Balaque. Balaão disseram-lhe, recusou vir conosco. Balaque, o rei, mandou-lhe de novo outros chefes, mais numerosos e mais importantes. É como se, falasse assim, pega ali aquela pessoa, vamos lá acabar com esse povo. Mas não quis. Então vamos pegar mais pessoas mais importantes para... Gente, quantas pessoas na igreja caem na doutrina de Balaão? E se vende. Só porque uma pessoa rica, uma pessoa importante vem falar para você fazer alguma coisa errada. Olha a doutrina de Balaão, ela entra como uma fumaça. O demônio tem um sapatinho de algodão. Não faz barulho. E muitas pessoas estão caindo e a igreja de Pérgamo, que hoje somos nós, precisamos entender que o inimigo manda pessoas importantes da sociedade para corromper a igreja de Deus.
nos dias de hoje, para dar presentes, para que a influência de pessoas grandes mudem as coisas. Olha os decretos dos governos agora. Não, vocês agora têm que entregar Jesus Cristo num saquinho plástico. Entregar o pão simbólico de vocês num saquinho plástico. E, sabe, o governo, a sociedade, os grandes, eles não sabem, eles não conhecem, e eu me dá dó, porque eles não foram também evangelizados. Nós estamos recebendo também esse veneno, porque também nunca evangelizamos o governo, nunca evangelizamos essas famílias que geraram esses governos. As famílias que geraram esses prefeitos, esses vereadores, esses governadores, esses presidentes, elas não geram a caridade, não existe, o amor não existe, o evangelho não existe nessas famílias, e não vão disseminando pessoas corruptas no mundo inteiro. E eu pergunto para você, o que você está gerando dentro de casa? Se você não tem tempo para criar filho, se nós não temos tempo para criar filho, nós não temos tempo para fazer santo dentro de casa, e daí vai se corrompendo. E aqui? Gente mais importante que os primeiros. Chegados junto a Balaão, disseram: eis a mensagem de Balaque, filho de Sefor, rogo-te que não recuses vir a ter comigo. Agora, o rei diz: venha ter comigo. Eu te cumularei de honras, Balaão, e farei tudo que me disseres. Venha amaldiçoar esse povo. Desista dessas almas da tua casa. Desista dessas almas. Desista, amaldiçoe essas almas. Amaldiçoe esse marido, esses filhos. Amaldiçoe essa sogra, essa mãe. Amaldiçoe esse pai. Amaldiçoe a sua família. O inimigo vem fazer isso dentro da nossa casa. E manda gente grande fazer. Manda conselheiros de alta sociedade falar para você. De alta psicanálise. Cuide com quem você anda procurando para se aconselhar, igreja, para se curar dos seus problemas psicológicos e espirituais. Mas eu sei que você não tem muitos pais e mães espirituais para ir se aconselhar, para ir buscar a verdadeiro âmago do conselho. Mas cuide. Alguns conselhos estão acabando com as famílias.